Olá pessoal, aqui é o professor Diego e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de indústrias existentes. Para começar a falar sobre os tipos de indústrias, precisamos entender o que significa o conceito de indústria, que está ligado à concentração das atividades produtivas destinadas à transformação de matéria-prima em mercadorias para os mais diferentes consumos humanos. A sua importância é tão grande nos dias atuais que quase tudo que consumimos e utilizamos é processado ou produzido pela atividade industrial. Um exemplo que nós podemos dar dos tipos de indústria é a indústria de bens de produção. Essa indústria de bens de produção é considerada chamada indústria de base, que é a indústria que produz produtos voltados para outros tipos de indústrias ou para outros tipos de produções, que nós podemos subdividir em dois: bens de produção intermediário e bens de produção de capital. O bem de produção intermediário é a indústria que lida diretamente com a matéria-prima, com a extração de matéria-prima. Eu coloquei duas imagens para que a gente possa observar esse tipo de indústria, e a primeira imagem é a imagem de uma siderúrgica, onde ocorre a retirada do produto da natureza, ou seja, ocorre a retirada do aço da natureza, e esse aço é moldado a partir da indústria, e a partir desse momento ele segue para outro tipo de indústria ou para o consumidor. E aí, esse é um exemplo clássico. Outro tipo de exemplo pode ser também a metalúrgica, outro tipo de exemplo pode ser o extrativismo mineral, que é visto na imagem de baixo, vocês podem observar aqui embaixo da siderúrgica, que é a extração mineral, e a extração mineral também lida diretamente com a extração de matéria-prima. Agora, por exemplo, se a indústria de bens de produção está ligada diretamente à extração de recursos naturais, existe uma diferença entre extrativismo primário e o extrativismo industrial. O extrativismo primário, por exemplo, é o pescador que vai ao rio, pesca, retira o seu peixe e ali utiliza aquele produto para alimentação. A indústria de bens de produção intermediário também extrai o recurso natural, porém com uma diferença: ocorre a utilização de grande tecnologia, de grande maquinário para fazer a retirada desse recurso natural da natureza. Ou seja, retira em grande quantidade para transformar em produtos, para que esses produtos sigam para outras indústrias produzirem outros tipos de materiais. Então, esse é o tipo de bens de produção intermediários. O segundo tipo de produção não está ligado diretamente à extração de recurso natural, como o primeiro bens de produção. O segundo tipo de indústria de bens de produção de capital está ligado à produção de peças para outros tipos de montadoras. Um exemplo clássico desse tipo de produção de capital são as autopeças. O que faz uma autopeça? Uma autopeça constrói peças para que essas peças sejam destinadas à produção de veículos. Então, uma autopeça, ela não constrói o carro, mas ela produz as peças para que esse carro possa ser montado. Um outro exemplo clássico desse tipo de bem de produção é a produção de tratores. Os tratores eles são produzidos e eles são montados a partir de peças que são construídas a partir dos seus fabricantes, e quem compra esse trator, o proprietário de terra que compra esse trator, ele não compra para usufruir esse bem próprio. Ele compra para que esse trator possa trabalhar e produzir capital. Ou seja, se eu compro uma colheitadeira para colher a soja da minha produção, eu não estou comprando uma colheitadeira para passear na rua. Eu estou comprando uma colheitadeira para recolher um recurso natural que foi plantado, e esse recurso natural ele vai ser vendido no mercado. Ou seja, o bem de produção de capital é aquele que produziu uma máquina para que essa máquina pudesse colher a soja e essa soja ser vendida para o mercado consumidor final. Ou seja, é o bem de produção de capital. Eu compro uma máquina
que vai produzir um trabalho e esse trabalho vai gerar um recurso financeiro final que vai ser vendido para o consumidor. A indústria de bens de consumo, que é aquele tipo de indústria que promove o abastecimento dos consumidores finais, ou seja, eu e você, essa indústria de bens de consumo se divide em 3 tipos de produções, que são os bens de consumo duráveis, os bens de consumo semiduráveis e os bens de consumo não duráveis, como vocês podem ver na imagem no slide. A indústria de bens de consumo duráveis são aquelas que produzem bens que são programados para durar um longo período de tempo. Alguns exemplos estão na imagem. Um carro, por exemplo, ele não foi feito para você trocar a cada 15 dias, para você usar uma vez e ser descartável. A televisão, os eletrodomésticos de uma forma geral, ventiladores, ar-condicionados, esses produtos eles foram feitos para ter uma durabilidade maior para o mercado consumidor final. Ou seja, o carro ele pode durar muitos anos, um ar-condicionado pode durar muitos anos, porque eles são feitos com tecnologia para que esse tempo de durabilidade seja bem mais longo. O outro tipo de indústria é a indústria de bens de consumo não duráveis. São aquelas que a gente consome imediatamente. Um exemplo, você compra um refrigerante, você toma um refrigerante. Aquele refrigerante não será mais reutilizado por você. Por quê? Porque você ingeriu e pôs fim àquele produto. Assim como todos os tipos de alimentos, todos os tipos de coisas que nós temos acesso e o consumo é imediato. Ele foi feito para ser consumido e eliminado naquele momento. Aqui tem os exemplos, né? Eu coloquei aqui refrigerante, lápis, são coisas que a gente utiliza e não conseguimos reutilizar. A durabilidade dele é muito curta. Mas entre os bens de consumo duráveis e entre os bens de consumo não duráveis, existem aqueles semiduráveis. Aqueles que não duram tanto tempo, tanto período de tempo, mas também a gente pode reutilizá-los por um bom período, mas que não é um período tão durável assim. Exemplo disso, uma roupa, um livro, um chapéu, são produtos que a gente consegue utilizar mais de uma vez, porém a durabilidade dele não chega a ser tantos anos quanto os bens de consumo duráveis. Um exemplo disso você pode tirar como exemplo as roupas que você utiliza. Você compra uma roupa boa, bonita e bacana e você vai usar um dado período de tempo e vai observar que ela vai começar a desbotar, que vai começar a abrir buraquinhos, que vai sair alguns fios num período que não é um período tão longo. Então essa é a diferença entre os bens de consumo, aqueles que abastecem diretamente a população. Porém, esses bens de consumo que nós consideramos duráveis, eles têm um prazo de vida. Eles não foram programados para durar a vida toda. E aí nós estamos falando dos produtos eletrônicos. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, para que a gente possa entender as características de um conceito chamado de obsolescência programada, porque nós estamos falando de produtos duráveis, aqueles que foram criados para durar muito tempo. E essa obsolescência programada é simplesmente um conceito que programa o tempo de vida útil desse produto durável. Um grande exemplo que nós temos hoje são os celulares. E eu coloquei aqui algumas charges para a gente analisar. Na primeira, alguém gritou lá dentro do avião, novo celular. Aí alguém comentou lá no lixão, não vai demorar para esse celular chegar aqui. Por quê? Se você parar para observar, analisando o próprio celular que você tem nas suas mãos, você vai observar que você compra um celular novo, ele tem 1001 funções, você consegue usar esse celular para diversas coisas, e-mails, WhatsApps, Facebooks, Instagrams e por aí vai. A gama de coisas que você consegue utilizar com o seu celular. Porém, você paga caro em um produto e acredita que esse produto vai te atender por um longo período de tempo. E aí você começa a observar
que dentro do período de um ano e meio, 2 anos, por aí, você vai observar que esse aparelho ele começa a apresentar alguns defeitos ou alguns probleminhas que você continua utilizando, mas ele já começa dando sinais de cansaço, como por exemplo, desligando sozinho, a bateria não dura muito tempo mais, travando, ou seja, chega a hora que você tem que trocar esse aparelho. E aí outros aparelhos mais novos, outros aparelhos surgem mais bacanas, com mais funções, atraindo o consumidor a se desfazer do aparelho anterior e comprar um aparelho novo. E aí eu coloquei aqui mais uma charge para a gente ver. Ó. Esse iPod novo tem mais de 1000 funções. Aí alguém comentou do lado, né? Tipo um empresário, todo arrumadinho, né? Colocou ele do lado. Principalmente a de pifar logo para eu lucrar. Ou seja, a indústria precisa que você compre esse aparelho, mas ela precisa também que você troque de aparelho para que ela consiga se sustentar. E aí ele diz, ele vai pifar logo, porque eu preciso lucrar. Então a indústria programa esse aparelho para durar um longo período, porém esse período é limitado. Ou seja, obsolescência programada. Ele está programado para acabar. E aí eu coloquei embaixo aqui só mais umas imagens, fogões, geladeiras, televisores, micro-ondas, impressoras e todos os produtos eletrônicos que a gente compra, todos eles acabam sendo programados para que um dia ele acabe e você vá à loja e compre outro. Certo? Galera, ficamos por aqui. Espero que tenham entendido. Grande abraço e até a próxima.